Olá, ouvintes do podcast Gestão Voz Ativa. Por aqui que vos fala, é claro, Rodrigo Mendes. É a nossa primeira entrevista de hoje, de muitas entrevistas que vocês vão ver nesse canal. Hoje temos o privilégio de receber a Patrícia. Patrícia é uma profissional com mais de 20 anos de experiência no setor de qualidade. Ela compartilha vasta expertise como consultoria independente. Vamos mergulhar na trajetória inspiradora de Patrícia e explorar as nuances da gestão da qualidade no mundo corporativo. Patrícia, nos diga como você começou sua jornada na consultoria de sistema de gestão. Por favor, nos apresente. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Eu sou a Patrícia Crispim, eu sou especialista em sistema de gestão. Agradeço muito o convite, da gente fazer essa entrevista. E já te respondendo, eu trabalho há mais de 2 décadas, na parte de sistema de gestão, atuando como gerente de qualidade em CLT. Então, nesse momento, eu percebi o quanto os nossos fornecedores e muitas vezes até os clientes eram carentes de conhecimento e práticas que envolviam a área de qualidade. Então, desde há 5 anos atrás, eu comecei a ajudar empresas e pessoas a trabalharem com o sistema de gestão da qualidade. Nesse momento, há 5 anos atrás, eu ainda trabalhava como CLT, e com isso eu me desdobrava aos finais de semana e após o expediente para atuar como consultora, como muita gente faz hoje, tá? Eu comecei com treinamentos, com auditorias, até realizar a implantação de sistema de gestão de qualidade, que hoje é o carro-chefe da minha consultoria. Ótimo. Patrícia, pode nos dar uma visão geral de como o seu trabalho influencia as empresas e como você assessora? Sim, Rodrigo. Na verdade, existem muitos pontos, que podem influenciar as empresas, que eu assessoro, tais como melhoria de processo, desenvolvimento de habilidade da equipe, soluções e problemas mais complexos, avaliação de risco, que hoje é muito cobrado na ISO 9001-2015, mas eu vou citar aqueles que eu acredito que são mais importantes, tá? Que é aquele que realmente eu vejo no dia a dia das empresas. Primeiramente, a minha primeira análise é externa e, portanto, imparcial. Então, com isso, eu consigo ajudar a identificar problemas que podem não ser evidentes para os membros internos da organização. Então, a pessoa que está dentro da empresa, muitas vezes ela não enxerga esse problema e não consegue verificar também a melhoria que ela tem no processo. Então, como eu sou de fora, isso é bem importante e ajuda bastante. Um outro ponto é minha expertise na área de gestão. Como eu trabalho há muitos anos, eu já trabalhei em diversos segmentos, isso me permite que eu forneça insights e soluções com base em melhores práticas e nas experiências que eu adquiri no decorrer da minha carreira, tá? O que influencia bastante também a contratação de uma consultoria pela diretoria, de uma empresa, é que nós, consultores, eu digo assim, tenho vários amigos, que também trabalham nesse ramo, nós ajudamos na formulação e implementação de estratégia de negócios, garantindo que a empresa esteja alinhada com as tendências do mercado e possa se adaptar às mudanças. Patrícia, o que motivou você a se especializar em sistemas de gestão integrados? Vamos lá, Rodrigo. Aí é um pouquinho da minha história, pessoal, de como que, na verdade, eu comecei. Eu iniciei minha carreira no laboratório de qualidade e indústria de alimentos. Eu trabalhava na área de microbiologia. Era uma coisa que eu sempre sonhei desde criança, Quem vê meus posts aí, eu já falei bastante sobre isso. Eu trabalhei em laboratório de microbiologia, físico-químico, embalagens, e eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa que a gestão sempre foi seu carro-chefe. E por isso que é uma das maiores empresas de bebidas do mundo. Acho que todo mundo conhece a Ambev. Quem não gosta de uma boa cervejinha gosta do refrigerante, gosta da água, Então, na Ambev, ainda muito nova, eu tive a oportunidade de trabalhar com gerenciamento da rotina, utilização de PDCA nos problemas mais complexos, implantação do HCCP, que hoje é a ISO 22000, e cheguei a realizar treinamentos com o Vicente Falcone, no qual ele era o consultor de toda a implantação que eles chamavam de Universidade Ambev. O meu primeiro, na verdade, eu tive 2 formações de Green Belt, e a minha primeira eu fiz realmente na Universidade Ambev.
Então, após 8 anos estudando na Ambev, né? Porque eu vou dizer que assim, a Ambev é uma grande escola, foi uma faculdade para mim. Eu mudei a rota. Eu saí do controle de qualidade e fui trabalhar com a parte de implantação de sistema de gestão em uma multinacional de embalagem plástica para cosmético. E aí, a partir daí, eu comecei toda a minha especialização nessa área. Não deixei de ter minha paixão por laboratório, eu ainda amo laboratório, amo desenvolvimento, porém o sistema de gestão virou uma outra paixão. E aí eu fui estudar, fui entender de normas, fui fazer auditoria, fui fazer sistema de gestão, fiz um monte de curso, né, de implementação, tudo. E aí, por isso que me motivou, né, para responder sua pergunta, a realmente trabalhar com a parte de sistema de gestão. Interessante. Quais são os desafios mais comuns que as empresas enfrentam ao implementar sistemas de gestão integrados? E como você os supera? Essa é uma pergunta que daria até um podcast, tá? Um podcast, na verdade, à parte, acho que eu já até tinha te falado sobre isso. Eu fiz hoje um conteúdo, né, que eu vou divulgar em breve, porque assim, a implementação do sistema de gestão integrado, ele pode trazer benefícios significativos para as empresas, mas também ele apresenta muitos desafios, e principalmente desafios específicos, tá? Então, por exemplo, né, resistência à mudança, né? Muitas vezes os colaboradores resistem às mudanças em seu processo de trabalho. É muito difícil você chegar para um inspetor de qualidade, para um operador de produção, e falar que ele vai ter que fazer diferente daquilo que ele fazia durante 5 anos, durante 10 anos da vida dele. Tá? Então, em relação à resistência à mudança, uma das estratégias, né, que eu sempre utilizo é incentivar a comunicação aberta, é envolver os funcionários desde o início, no momento que você está fazendo uma instrução técnica, uma instrução operacional, trazer, né, os funcionários da área, fornecer treinamento adequado e demonstrar os benefícios ao longo do prazo, né, da implantação do SGI. Um outro grande desafio é a complexidade e o dimensionamento. Por que eu digo isso? Porque, especialmente para as grandes organizações, tem muitas unidades de negócio, então fica realmente bem complexo de implementar um SGI. Então, como estratégia, tem que ter um planejamento cuidadoso, tem que ter uma definição de metas bem realistas, fase de implementação escalonada e adaptação do sistema para atender as necessidades específicas de cada unidade de negócio. Um outro ponto é o custo e o orçamento, porque implementar um SGI pode envolver custos significativos, sim, incluindo software, treinamento, uma consultoria, normas que você tem que trazer para dentro da sua empresa. Então, como estratégia, você tem que, primeiramente, realizar uma análise de custo-benefício, estabelecer um orçamento realista, procurar, né, soluções escaláveis e investir em áreas críticas inicialmente. Tá? Outra coisa, falta de recursos e habilidades. Essa assim, é o que eu vejo bastante nas empresas que eu visito, que eu acompanho, isso desde o início da minha carreira. Né? O mercado brasileiro realmente ele é bem restrito, é difícil, a gente nunca tem a mão de obra é sempre escassa. Né? Então, a falta de recurso interno e habilidade específica para gerar a implementação pode ser um grande obstáculo, sim. Tá? Então, como estratégia, é contratar especialistas externos, contratar consultoria, oferecer treinamentos internos, delegar responsabilidades e se possível, construir uma equipe de implementação dedicada. Tá? Um outro ponto, integração de sistemas tecnológicos. Tá? Integrar diferentes sistemas de TI já existentes pode ser complexo e requerer ajustes. Né? Por exemplo, você tem um SAP, aí você tem um TOTS, e aí você tem todas as suas planilhas de Excel. Então, você tem que integrar tudo isso junto com uma 14.000, junto com uma 9001, é complexo e realmente requer ajustes. Então, você precisa fazer uma avaliação detalhada da sua infraestrutura, escolher ferramentas compatíveis e investir em interfaces eficientes, tá?
Um outro ponto que a gente não pode esquecer é a manutenção e atualização contínua. Tá? O grande desafio, depois de você implementar um sistema de gestão integrado, ou mesmo só uma 9001, é você manter esse sistema operando eficientemente após a implementação. Normalmente, o que acontece? Eu escutei isso numa empresa esses dias. Depois que a empresa conseguiu o certificado, todo mundo deu aquela relaxada e falou, não, gente, agora vamos para o outro foco. Não tem outro foco. Né? O sistema de gestão integrada, ele sempre tem que estar, ele está sempre olhando. A gente não pode simplesmente só porque conseguiu o certificado, daí 6 meses, daqui 1 ano, olhar só porque vai ter uma auditoria. Então, como estratégia, a gente tem que estabelecer um plano de manutenção regular, monitorar continuamente o desempenho e estar preparado para atualizações conforme necessário. Por exemplo, uma mudança de norma, que é o que está acontecendo com a 9001/2015 agora. Tá? E esse ponto é um ponto complexo que eu vou falar para vocês, mas tem que falar, que é a falta de envolvimento da alta direção. Tá? Desde que eu comecei a minha carreira aí há mais de 2 décadas, não posso ficar falando, porque senão vou ficar falando da minha idade aqui, mas eu sempre ouvi isso, tá? Eu sempre ouvi isso, estando dentro das empresas como CLT, agora que eu saí para ser consultora, a falta de envolvimento da alta direção. Se a alta direção não está altamente comprometida com a implementação, a adesão da equipe pode ser prejudicada. Tá? Então, é aquilo que a gente sempre escuta, né? Tem que vir de cima. Né? Isso é bem comum a gente ouvir isso em sistema de gestão, em qualidade, que tem que vir de cima. Se não vier de cima, o sistema de gestão não vai acontecer. Tá? Então, como estratégia, a gente tem que garantir, sim, o envolvimento ativo da alta direção. Tem que destacar os benefícios estratégicos, porque é isso que interessa para eles. Tá? A implementação do SGI não pode ser simplesmente documental. Ela tem que trazer benefícios estratégicos, de retorno financeiro, de satisfação de cliente. E estabelecer uma cultura organizacional totalmente orientada para a qualidade. Tá? Excesso de documentação. Tá? Então, um grande desafio, né, é criar uma quantidade excessiva de documentação. Ela pode sobrecarregar os seus processos e tornar o sistema difícil de ser mantido. Hoje, nas normas, não é obrigatório você ter muitos procedimentos. Tá? Eu sempre digo, né, para os meus clientes que a gente precisa sim do mínimo. Mesmo não tendo uma exigência dentro da norma, a gente precisa. Por quê? Porque é muito complexo. Vamos falar de um assunto assim, ação corretiva e preventiva. Se você não tem um procedimento, cada um vai fazendo um formato. Então, você precisa ter um procedimento para padronizar aquele processo e treinar a sua equipe. Só que não necessariamente você precisa ter um procedimento de 20 páginas ou um procedimento para cada fase daquele processo, tá? Então, focar na documentação essencial, sim, simplificar os processos sempre que possível, né? E manter um equilíbrio entre a conformidade e a eficiência operacional, tá? Tudo bem aí, Rodrigo? Tá indo bem? Tudo certo? Tudo certo, eu pensei que era pouca coisa que era para implementar. Estou vendo que é uma cartilha imensa. Quando tem consultoria, bastante coisa mesmo. Porque a gente vê de fora assim, a gente pensa, pô, isso daí ele só vai pegar um processo, só, mas não, vocês vêm com um monte de coisa para tentar melhorar a qualidade da empresa. É interessante. Mas pode continuar, Patrícia, tá bom, bem legal. Então vamos lá. Um outro ponto é em relação à avaliação de desempenho. A gente tem que medir, né? Um grande desafio é medir o desempenho efetivo do SGI, tá? E como que a gente vai fazer isso? Definindo indicadores chaves de desempenho, realizando auditorias internas regulares, solicitar feedback de usuários para avaliar continuamente a eficácia, verificar desempenho de clientes, tá? E digo cliente, não só cliente externo, cliente interno também, do próximo processo, tá? E o último desafio que eu coloquei aqui, para falar para vocês, é em relação ao alinhamento com normas e regulamentações. Principalmente a parte de 14.000, que é meio ambiente, e a parte de saúde e segurança e regulatórios,
a gente precisa olhar bastante, ter um alinhamento com normas e regulamentações, tá? Quando a gente fala só de 9001, a gente está falando de sistema de gestão de qualidade. Então, é muito mais voltado para o produto, para a qualidade do produto e do processo. Quando a gente fala de um SGI, a gente já está falando de saúde e segurança do funcionário, estamos falando de meio ambiente, né, com toda a parte de sustentabilidade, estamos falando de responsabilidade social. Então, o grande desafio é garantir que o SGI esteja alinhado com essas normas e regulamentações relevantes, e é complexo, tá? Posso dizer que é complexo, é o grande desafio, para mim, do SGI. E como estratégia, é manter sempre atualizado sobre as regulamentações, né? No caso de segurança, existem vários softwares que te dão quais as normas e quais as normas que estão atualizadas, no caso de meio ambiente também. E envolver especialista em conformidade e adaptar o sistema conforme necessário. Tá? Ô, Patrícia, deixa eu fazer uma pergunta. Quando eles vêm te procurar para fazer melhorar lá o sistema deles, eles procuram mais o SGI ou só a norma ISO 9001? Porque Depende. Eu pensei que era só ISO 9001. Que Não. tu falou o sistema aí, que vai pegar tanto o meio ambiente, a saúde, vai pegar tudo da empresa, né? Tá. E vai olhar tudo. Quando a gente... assim, Rodrigo, quando a gente fala SGQ, que é Sistema de Gestão da Qualidade, então é voltado para a qualidade, então é ISO 9001-2015. Quando você fala SGI, já é uma integração dos sistemas. Então, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, e agora também algumas empresas pedem a parte de responsabilidade social. Tá? Então, é bem complexo. Mas existe todos os tipos, tá? Os tipos de empresa. Tem empresa, por exemplo, que é uma que eu estou trabalhando atualmente, que eles não querem uma certificação, não é um desejo deles, mas eles querem um sistema de gestão da empresa. Então, eu estou fazendo a implantação da SGI. Então, todos os passos a gente tem todas as normas, atende todas as licenças, tá? Tanto para a parte de saúde e segurança, quanto para a parte de meio ambiente, quanto para responsabilidade social. Mas demora para implementar SGI na empresa? Por exemplo, você vai dar uma consultoria, vai demorar 2 anos, 1 ano, tu vai arrumar lá o terreno para quando vier o auditor? Depende. Tem cliente que me pede 6 meses. Para fazer um SGI, eu não faço, tá? Não porque dá. é muito pouco, é pouquíssimo tempo, 6 meses. Mas tem cliente que pede, viu? Por exigência de mercado, por alguma exigência de cliente, então eles acabam querendo correr com isso, tá? Mas o mais comum, assim, eu vou falar, primeiro é você fazer uma implementação do sistema de qualidade e depois você fazer a integração. Quando você começa do zero, é bem mais difícil, tá? Eu digo assim, por experiência própria, tem como fazer? Tem, mas é bem mais difícil. E a equipe mesmo fica um pouco estressada até com tanta informação. Então, é melhor o sistema de gestão da qualidade e depois a gente migrar para uma integração do sistema. É interessante porque eu estou estudando, né, qualidade agora, fazendo MBA, e para mim eu pensei que estou no começo, né, deve ser só ISO e deve ser fácil, mas do jeito que você falou aí, é um monte de coisa, pô, e vocês estudam muito, né, e é legal porque compartilhar, porque a gente pensa que está lá no chão de fábrica, acho que tudo é fácil, né? A ideia é fácil só implementar, mas não é um monte de coisa, um monte de processo, tem que estar alinhado, senão não tiver, não vai. Aí vamos lá. Mas, na verdade, a ideia é fazer uma implementação dessa para trazer resultado para todo mundo, né? Para melhorar os processos, para ficar mais fácil para quem realmente está no chão de fábrica, para trazer benefícios financeiros para a alta direção, para ter padronização. Então, assim, o sistema de gestão, quem sou eu para dizer, né? Eu sou apaixonada por isso, né? É a minha vida. Mas eu digo que empresas sem sistema de gestão, elas não vão muito longe, tá? Elas podem caminhar por um período, mas vai chegar uma hora que elas vão quebrar. É complicado mesmo. Patrícia, pode compartilhar um caso de sucesso onde suas estratégias resultaram em melhorias
significativas? Assim, Rodrigo, como eu, né, eu disse, já trabalho aí há mais de 2 décadas, né? Então, no decorrer da minha carreira, eu tenho inúmeros casos de sucesso, como de insucesso também, tá? Nem tudo nem tudo são flores, não. Mas o que eu vejo, né, que eu sempre falo com bastante orgulho, foi uma elaboração de um programa de avaliação de fornecedores, que a gente começou do zero. A gente começou do zero, fez todo um programa, colocou todos os fornecedores, desde o pequeno fornecedor até um fornecedor, por exemplo, uma Braskem, né? E esse programa ele foi tão importante, ele trouxe um resultado financeiro tão grande, sabe, de melhoria de processo, de melhoria de gestão, que ele se transformou corporativamente dentro da companhia. Então, assim, para mim, né, que foi uma das, vou falar assim, foi uma das criadoras, foi realmente um grande caso de sucesso, tá? Outros casos que eu acho que, assim, que me deixam muito feliz de falar, qualificação de cliente em um prazo recorde de 3 meses, tá? Eu fui contratada em uma empresa, a empresa estava começando ainda, né, desde da gente fazer a pintura do chão, colocar a tela na fábrica. E assim que a gente startou a fábrica, em 3 meses, eu consegui fazer a qualificação dos clientes e a gente conseguiu a liberação para produzir. Então, acho que um outro ponto muito legal. Outro ponto é sair de resultado em auditoria de cliente como reprovado para aprovado em menos de 6 meses. Né? Eu comecei a ganhar nome dentro da parte de embalagem plástica, principalmente embalagem plástica para cosmético, porque eu peguei um know-how muito grande com esses clientes, né, com a parte de cosmético. Então, eu comecei a entender o que eles queriam, porque o sistema de gestão é uma coisa, tá? O requisito de cliente é outro. Então, é muito mais do que só o sistema de gestão, tá? E passar, por exemplo, vou dizer que no último cliente que eu estou agora, eu vou dizer que é assim, é uma grande melhoria, uma melhoria muito significativa no cliente que eu estou trabalhando agora, que a gente passou por 4 auditorias de cliente em 5 meses, e todas foram aprovadas com pontuação acima de 90%. E são clientes extremamente críticos, clientes assim exigentes, com auditoria bem complexa, e que a gente realmente conseguiu passar, e a fábrica está já mudando de patamar, né, por causa disso. Haja coração, 4 auditorias em 5 meses, passou no teste cardíaco, precisa nem no cardiologista. É complicado, é muito complicado. Isso porque eu só sou consultora lá, então, assim, a equipe trabalhou muito, né? A equipe trabalhou muito forte, eles têm uma vontade muito grande de crescer, de melhorar, então eu só estava dando suporte, mas quem realmente conseguiu esse resultado foram eles, né? É gratificante quando vê que o esforço traz um resultado, né? Sim, é bem muito legal, legal mesmo. é bem legal. Patrícia, como você vê a estrutura dos seus treinamentos para garantir uma compreensão sólida por parte dos profissionais da qualidade? Tá. Vou contar uma historinha também, né? Sou cheio Pode de ficar à contar vontade. Historinha sempre é bom. eu, eu já trabalhei com vários tipos de gestores, né? Desde que eu comecei a minha carreira. E assim, estudar qualidade não é fácil. Não é qualquer um que sabe, tá? Por mais que você tenha uma formação, que você fez um curso de auditor, que você fez, por exemplo, né? Existe aí o curso aí hoje, gestão da qualidade. Realmente você aplicar isso é bem complexo. Então, quando eu resolvi, esse ano ainda, né, que eu resolvi que eu queria trabalhar apenas com consultoria, mas eu queria trabalhar apenas com consultoria, mas eu gostaria de passar o meu conhecimento de uma forma diferente, tá? Coisas que eu não tive, que eu tive que lutar, que eu tive que buscar, por isso que eu resolvi montar o meu LinkedIn e colocar conteúdos, sabe? De formas, assim, bem didáticas, de forma com que as pessoas consigam compreender, né? Principalmente os profissionais da qualidade. Eu não sei se você sabe disso, mas há menos de 6 meses atrás eu estava com 4 mil seguidores,
e hoje eu estou com quase 15 mil. Tá? Então, eu acredito que isso está funcionando. Eu vejo assim bastante feedback, né, das pessoas, principalmente de qualidade. Eu falar sobre uma ferramenta da qualidade de uma forma bem simples, em um slide, para a pessoa para entender. Tá? Aí, agora, voltando para os treinamentos que eu ministro. Né? Então, como eu comecei a fazer dessa forma, o que eu pensei? Que todos os meus treinamentos eles têm que ser realizados de forma personalizada. Porque, por exemplo, o Rodrigo ele tem uma necessidade, o Antônio tem outro, a Maria tem outro. Cada um tem uma dificuldade, né? Cada um tem uma dor, né? Ai, Patrícia, eu realmente não consigo entender parte de foco no cliente. Eu não consigo entender o mapeamento de processo e o subprocesso. Então, antes de eu fazer um treinamento, tá? Se vocês olharem minhas redes sociais, eu posto bem pouco sobre treinamentos. Parece que eu não faço, mas todos que eu faço, eles são bem personalizados, tá? Eu não vendo, por exemplo, um treinamento de auditor interno. Não. O meu treinamento de auditor interno, por exemplo, eu fiz 2 o ano passado. É um treinamento, um deles foi focado por uma indústria que faz cosméticos naturais, e eles precisavam entender muito sobre BPF, fazer toda a parte de boas práticas de fabricação. Então, eu personalizei o treinamento, e aí eu fui uma semana toda, né, com duas moças que trabalham lá, para fazer esse treinamento. No final do mês de fevereiro, eu vou dar um treinamento que a menina ela está montando uma área de qualidade, mas o foco dela é atendimento ao cliente. Então, eu vou fazer um treinamento totalmente personalizado para ela, tá? Então, é uma forma de atender a expectativa do meu cliente, eu agregar para mim também, né? E eu sempre estar fazendo algo novo. Que bom. Estou com uma dúvida aqui. Quando você chega numa empresa para implementar, por exemplo, a ISO 9000, vamos colocar assim, vou implementar. Quando você chegar, a empresa te oferece os funcionários que para você ir junto fazer esse processo, ou você vai sozinha ou você leva alguém junto com você? Porque deve ser um processo longo, demorado, porque tem que olhar muito o processo, tem que perguntar. Aí você vai encontrar o dono do processo já olhando já com raiva de você, porque já, você vai pegar umas não conformidades braba. Aí você fala, infelizmente é meu serviço, né? Não posso deixar passar, a gente tem que melhorar nisso daqui. A gente sabe que tem isso daí, mas quando cheguei, Patrícia chegou para implementar. A empresa oferece às pessoas ou você já leva o teu pessoal? Olha, eu sou sozinha, tá? Eu não tenho uma equipe. Você Então, e Deus. eu e Deus, E vamos lá. E vamos que vamos. E minha força de vontade, né? Porque ninguém sabe, algumas pessoas sabem, né? Lógico que minha mãe sabe, que foi ela que escolheu, mas eu tenho 2 nomes, né? Patrícia, Grace, Crispim. Então, uma hora vai a Patrícia, se faltar, vai a Grace mesmo, que eu não gosto muito desse Grace, mas entra ela também. Mas brincadeiras à parte, Rodrigo, quando eu chego numa empresa, e a empresa ela quer fazer uma implantação de sistema de gestão, alguma coisa do tipo, normalmente ela já tem uma equipe, nem que seja uma pessoa na equipe, tá? E essa pessoa ela vai ser sempre a cabeça lá dentro para mim. Então, ela que vai me ajudar a percorrer por todos os processos, para ir falar com o operador, para ir falar com a logística, para ir falar lá na área de vendas, tá? Dificilmente existe, mas dificilmente não vai ter ninguém. Eu participei de um processo que ele foi bem interessante também, que realmente ele não tinha ninguém. E aí ele me pediu uma ajuda, eu ajudei, contratei uma pessoa para ele, né? Então eu que entrevistei, eu que trouxe a menina, e essa menina eu fui formando. Então eu acabei dando mentoria para ela, porque ela realmente tinha bastante dificuldade, para conseguir fazer uma implementação, porque não adianta também eu colocar um monte de informação nela e ela ter um monte de dúvidas. Então, primeiro eu fiz uma mentoria com ela, fiquei 3 meses ajudando ela a fazer várias coisas, depois a gente começou a implementação em conjunto. Interessante. Patrícia, me diz, qual é a abordagem mais eficaz ao realizar auditorias em sistemas de gestão integrados? Tá. Vamos lá.
Realizar auditoria, né, em sistema requer uma abordagem assim estruturada, tá, Rodrigo? Principalmente quando a gente está falando de sistema de gestão integrado. Por quê? Porque são muitos processos, é um grande entendimento. Então, primeira coisa, assim, a gente tem que fazer um planejamento adequado, tá? Algumas empresas me chamam e falam, eu quero fazer uma auditoria. Tá, eu posso dar uma olhada, ver se você tem... Não, ele não tem nada. Então, primeiramente, a gente tem que fazer um planejamento adequado. A pessoa que fizer essa auditoria, ou as pessoas, tem que ter conhecimento profundo de SGI, porque SGI é bem mais complexo do que só o sistema de gestão da qualidade. Tem que ter a compreensão do contexto organizacional, como que funciona o seu contexto, qual que é a sua política, qual que é a política da empresa, qual que é a missão, quais os valores. Tem que ter o envolvimento das partes interessadas, né? Então, isso tem, como eu disse, tem que vir da alta direção. Então, a alta direção que tem que querer. Tem que ter uma abordagem muito forte em riscos. As entrevistas, né, na área tem que ser eficiente. Tem que ter uma avaliação bem eficiente em relação à parte documental. Tem que olhar os resultados, tem que ser em foco do resultado. Tá? Não auditoria, tem muito aquela ideia, né, que auditoria, ai meu Deus, vai ter auditoria, tô ferrado, e agora? Como que vai acontecer comigo, né? Gente, auditoria é extremamente importante. Desde que, se tiver não conformidade, significam oportunidades, né? E hoje em dia, quando a gente vislumbra a oportunidade, a gente consegue melhorar. E um dos pontos mais importantes para mim em relação à auditoria, eu sempre faço isso. Não são todos os auditores que eu conheci aí na minha carreira, mas é extremamente importante, é o feedback construtivo. Tá? Se possível, né, tem algumas, por exemplo, algumas consultorias que não deixam que a gente já dê dicas de oportunidade de melhoria. Toda vez que eu for fazer uma auditoria, eu vou dar o feedback construtivo e já vou te dar uma oportunidade. O que fazer? Como que eu faço nesse caso? Porque é muito fácil, né? O auditor vai lá, encontra uma não conformidade, fala, tá não conformidade, você se vira. Eu acho complexo isso. Então, Patrícia Crispim, toda vez que eu encontro, né, realmente uma oportunidade, uma não conformidade, eu vou demonstrar como fazer isso, tá? Eu vou dar dicas de como fazer. É até bom porque às vezes a gente, eu nunca presenciei, né, uma auditoria de sistema, mas tem na empresa onde eu trabalho. E sei que eles pegam um monte de coisa lá e o gerente coordenador tem que correr atrás para melhorar, senão não vai. Depois eles voltam e quer ver se realmente melhorou aquele processo que estava não conforme. E é interessante, né, que você tem empatia, né, com as pessoas, porque não é tua função é pegar não conformidade. Foi contratada para isso, mas você não, peguei, cara, dá para melhorar nisso, tu pode fazer isso. Se tiver alguma dúvida, a gente vai junto. Porque você tem empatia, você sabe como que foi gerente, deve saber como que é o dia a dia de cada um, né? Que é corrido. Ainda mais, né, Rodrigo, legal, porque né? eu já tive nesse lugar, né? Do outro lado, né? Eu já fui instrutora, eu já fui analista, eu já fui tudo, né? Na área de qualidade já fui de tudo já. E já vivi tudo isso, tá? Então, chegava algum ponto que você recebia uma não conformidade, eu como analista, eu falava, o que essa mulher tá falando? Né? E vou dizer bem claramente para você, não tinha Google, né? Não tinha inteligência artificial para te ajudar, né? Não tinha. O que você tinha que fazer? Você tinha que estudar. Não tinha outra opção. Você tinha que estudar, apanhar, levar, sabe, não conformidade. Por quê? Hoje, você leva uma não conformidade, você procura no Google, você vai no LinkedIn, você vai no Instagram, tem 1 milhão de pessoas te dando, né? Assim como eu, te dando informações, sabe, valiosas. Há 15 anos atrás não tinha isso, né? Não tinha isso. Então eu já passei por isso, eu sei muito bem como que é. Ô, Patrícia, como o mapeamento de processo contribui para a eficiência operacional das organizações? Eu digo assim, o mapeamento de processo é uma das grandes práticas, tá? Para a eficiência operacional das organizações. Eu acho que sem um mapeamento de processo fica difícil você seguir
em frente, né? Então, assim, no meu ponto de vista, né, o que o mapeamento ele contribui para a eficiência operacional? Ele identifica as atividades essenciais. Então, quando você vai fazer um mapeamento de processo, mesmo que simples, mesmo que num Word, num fluxograma, O sem usar. cipocão, né, que as pessoas vão fazer um cipoque aqui rapidinho. Não estou nem usando umas ferramentas, nem Cipoc, nem o Visa, nada. Vamos falar assim, vamos fazer um fluxograma aqui, o próprio operador vai falar lá como que é feito o processo dele. Com isso, a gente já consegue identificar a atividade essencial, tá? Ali a gente já consegue ver o que é crítico dentro de um processo. A gente consegue visualizar o fluxo de trabalho, né? Onde ele começa, qual que é o fluxo dele interno e como que ele termina. A partir disso, você consegue olhar e falar assim, peraí, o que eu preciso padronizar? Né? O que realmente eu vou precisar de um procedimento, um formulário, um checklist que vai conseguir padronizar isso. Principalmente assim para a área de produtiva, tá? Eu digo assim, área industrial, não vou nem falar produtiva, mas área industrial. A logística, a parte de logística como um todo, a parte de produção, a parte de qualidade, ela obrigatoriamente ela tem que ter um mapeamento bem desdobrado, tá? Bem desdobrado. Porque se você conseguir desdobrar isso, você consegue padronizar os processos, você consegue identificar as ineficiências, né, do seu processo, aonde que está o gargalo, o que você precisa fazer para melhorar. Você consegue aprimorar a comunicação, porque imagina, né? Um turno faz de um jeito, outro turno faz do outro. Com isso, você consegue organizar, né, a comunicação. Você consegue treinar e integrar os colaboradores. E você, o gerente, o supervisor de produção, ele consegue tomar uma decisão baseada em dados. Não simplesmente porque um operador falou, porque o inspetor da qualidade avisou, porque o empilhadeirista veio e contou. Não, ele vai tomar uma decisão baseada em dados. E também ele contribui muito para a parte de gestão de riscos. Quais são os indicadores-chave que você recomenda para medir o desempenho de um sistema de gestão integrado? Olha, sabe que eu ouvi essa pergunta hoje no momento da minha mentoria hoje, né? Tem vários, né? Quer que eu cite alguns? Assim, tem muita confusão em relação a indicadores chaves de desempenho, né? Eu posso dizer assim que para medir o sistema de gestão, ele depende muito da natureza da organização, qual a norma que rege, qual a regulamentação. Por exemplo, né, você vai falar de uma empresa de alimentos. Uma empresa de alimentos ela é muito voltada para a parte de, vamos falar assim, BPF, muito para a parte de HACCP, né, ISO 22000. Aí você vai falar de uma cosmética. Cosmética também tem a parte de BPF, mas é de uma forma diferente de alimentos. Tá? Então, você tem que entender primeiro a natureza, né, da sua organização para conseguir criar esses KPIs. Mas, quando você me pergunta quais os que eu recomendaria, tá? Eu vou dizer para você. Reclamação e devolução de cliente, já que a gente faz um sistema de gestão com foco no cliente, então um grande, né, KPI é a reclamação e a devolução de cliente. Eficiência operacional pode ser, a menina me perguntou hoje, Patrícia, mas pode ser produtividade? Pode ser, depende do seu nicho, depende do tamanho, depende da maturidade, né, do sistema de gestão. Por exemplo, eu vou falar OE eu nunca nem coloquei até agora nos meus conteúdos, porque parece que é uma coisa muito simples, mas está muito longe de muitas organizações. Então, você pode colocar aqui produtividade, eficiência de máquinas, horas de treinamento, que tem a ver com RH, turnover, que é importante. Outro ponto, né, que eu sempre cito, né? O meu pai trabalhou 25 anos numa empresa. Quem trabalha 25 anos numa empresa hoje? Raramente existe isso, né, Rodrigo? Então, o turnover é um KPI extremamente importante para as organizações. Por quê? Porque é a partir dele que você vai saber que você vai estar perdendo conhecimento.
você está perdendo parte da sua operação, né, com a saída de funcionários. Um outro é custos da qualidade, tá? Então, custos da qualidade ou custos da não qualidade. E acidentes com e sem afastamento, tá? Então, esses são alguns simples, mas que eu entendo que são importantes para medir o desempenho do sistema de gestão integrado. Às vezes eu fico pensando, que eu faço às vezes algumas perguntas, né, para alguns gestores, perguntando qual a meta estratégia que vocês têm que puxa as outras. Eles não conseguem falar, né? Eu acho que eles não conseguem olhar para uma meta para que vai puxar. Eu vou focar nessa meta que vai puxar uma, duas metas. Uhum. Às vezes as empresas fazem muito isso, né? A maioria das empresas faz isso. Joga um monte de meta, mas se tu focar em uma, vai puxar um monte de coisa. É que nem a qualidade. Se tu focar em uma aqui, focar em eficiência operacional, você reclamação, devolução, tudo vai encaminhar para isso, né? Aí as pessoas às vezes não têm entendimento, né? Que nem você fala, é difícil quando não tem entendimento, as pessoas ficam atirando para tudo como é lado, aí fica uma bagunça só, né? Porque é lógico que na hora que você vai escolher, né, os KPIs, você tem que ter um planejamento estratégico, você tem que ter todo o contexto da organização pronto, você tem que desdobrar, né, tem que desdobrar os processos, os macroprocessos, para aí sim você ter os seus KPIs, né? Quais as metas, que nem eu uso o Roshin Plan, né, que é bem complexo também, mas para fazer um planejamento estratégico é bem interessante. Não é simplesmente pegar e fazer assim, opa, vamos pôr esse indicador aqui, a meta é tanto. Não, é bem mais complexo, né? Isso é bem... E é importante você dar metas específicas que conseguem ser mensuradas e que conseguem atender, né? Não adianta simplesmente você pegar e dar uma meta. Eu coloquei um vídeo esses dias de um pessoal na praia, né? Eu coloquei quando eu e meus colegas acabamos de receber as metas 2024, né? Vem aquele tsunami em cima da gente, a gente não sabe nem como sair do lugar, né? Então, as metas têm que ser muito bem estudadas para conseguir ser repassadas. Como a metodologia 5S contribui para a melhoria dos processos nas organizações? Tá. O 5S, para mim, eu entendo que nosso 5S é tão básico, quer dizer, era para ser tão básico, né? O 5S a gente começa dentro da nossa casa, né? Porque o 5S ele contribui para a melhoria dos processos, porque ele promove, né, uma abordagem para a organização, para a limpeza, para a eficiência e para a melhoria contínua no ambiente de trabalho. Então, ele pode assim ter um impacto positivo em diversas áreas, desde a produtividade até a satisfação do cliente. Então, a metodologia 5S para mim, eu sei que ainda não é, né? Em muitas organizações ainda não é, mas deveria ser algo muito básico, tá? É que é difícil implementar, né? Às vezes vem com algumas perguntas lá. Qual é, se você tem, que você pode me dizer que se eu falar, tá tudo bem? Por exemplo, limpeza. Aí tu olha ao seu redor, a identificação. Então você vê se tu for implementar o 5S, tudo de uma vez, é loucura. Os caras vão ficar doidos e implementa um, vai devagar, implementa o outro, vai devagar. Assim, Rodrigo, eu tenho o que eu aprendi, né, com muitos profissionais que eu trabalhei, com consultores, tudo. O que é o 5S, né? Eu vou fazer um input aqui, você vai ver o que eu vou falar. Você vai lá na 25 de março e aí você está chupando bala, né? Você está chupando bala. Você pega o papel, você joga no lixo, joga no chão. Porque tá imundo, tá tudo cheio de papel, né? Enfim. Aí você chega aqui no Jundiaí Shopping, aqui em Jundiaí. Você anda naquele shopping que dá para comer no chão. Você tem coragem de jogar um papel de bala lá? Eu não. Ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém tem. Então, a primeira base, né, que a gente tem que ter quando a gente vai trabalhar numa empresa, eu tenho uma filha de 15 anos, e eu sempre falo isso para ela. O que você é dentro da sua casa você é no seu ambiente de trabalho, tá?
A gente não tem que ter funcionários de limpeza para limpar a máquina ao redor. A gente tem que ter colaboradores de limpeza para limpar um sanitário, para limpar um refeitório, o corredor. Mas a máquina, quem cuida, deve ser o operador. Você concorda? Sua mesa. Você não tem que limpar a sua mesa, você não tem que você jogar o seu lixo, tirar o seu saquinho, né? Então, o 5S é muito mais simples, né? Só que ele é cultural, a gente traz isso de casa, né? Infelizmente. É muito complicado mesmo. Patrícia, como você ajuda os profissionais da qualidade a desmistificarem a burocracia associada ao sistema de gestão? Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, mas eu vou falar de uma forma diferente, tá? Então, assim, eu comecei muito cedo, né, na área de qualidade. Eu comecei na área de qualidade, eu tinha 17 anos. Eu era uma menina que sonhava em trabalhar num laboratório, tá? Então, era um sonho para mim aquilo. Eu agarrei com unhas e dentes, né, aquele sonho de criança de trabalhar no laboratório, de ver todo mundo com o jalequinho branco, que lá para mim sempre foi, sempre vai ser uma das coisas mais bonitas, tá, que existe. E eu já trabalhei também em vários ramos, né? Então, alimentos, plástico, cosmético, transportadora, química. E com isso, eu acabei ganhando a facilidade de demonstrar teoria de uma maneira mais simples e didática, né? Que é o que eu coloco hoje nas minhas redes sociais. O que acontece? Como eu aprendi na prática, é lógico, eu estudei muito, mas é aquilo que eu disse anteriormente para você. Não adianta você ir lá, vamos dar um exemplo assim. Todo mundo escuta falar hoje no SG. O ESG, SG, 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 super legal, tá bom. Você faz o curso e você não usa. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Você só fez o curso. Vou dar um exemplo prático assim para o nosso dia a dia. Você vai lá e tira a carta. Eu já, né, faz pouquinhos anos que eu tirei a carta já. Mas você vai lá, né, minha filha faz 18 anos e tira a carta de motorista. Ela tira a carta de motorista e ela nunca dirige. O que vai acontecer com ela? Não vai adiantar nada. Daqui 2, 3 anos ela não sabe dirigir. Por quê? Porque ela não usou daqui, né? E o que aconteceu comigo? Eu sempre estive na prática. Eu estive lá embaixo, eu não nasci gerente, né? Eu sempre falei para a galerinha que trabalhava comigo, não nasci gerente não, gente. Nasci gerente não. Já lavei muita placa de microbiologia, já esterilizei muita coisa, já pipetei muito material. Então, eu fui aprendendo toda essa parte assim de sistema de gestão, de qualidade, de uma forma simples, na prática. E aí, quando eu vejo as pessoas falando de sistema de gestão de uma forma tão difícil, eu falei, gente, vamos desmistificar isso, né? Que é o que eu uso realmente nas minhas redes sociais. Quem já trabalhou, fez treinamento comigo, sabe que eu sou bem dinâmica, extrovertida, eu não sou... não vão gostar do que eu vou falar, né? Mas eu não sou iseira, tá? Eu não sou a 7.41.42, eu não sou essa pessoa. Não sou. Eu quero fazer com que as pessoas entendam de uma forma simples e que usem no seu cotidiano, porque quando você aprende dessa forma, você leva muito, é muito fácil. Com tanto tempo aí que eu trabalho, eu já tive muitos funcionários, né? Muita gente que trabalhou comigo. E todos eles já me conhecem. E quem realmente quis aprender comigo foi nessa loucura, tá? Tirar essa burocracia. A gente tem que simplesmente deixar ela de lado. Assim, gente, não é a burocracia que vai te ajudar. O que vai te ajudar é a forma, é o processo, né? É o resultado que vai trabalhar, tá? Então, eu uso a experiência como base de tudo. Eu acho que você já respondeu lá a pergunta que ia fazer, que era dos mitos mais comuns, né? Você falou sobre a burocracia, né? Uhum. É chato. Vou pular para outra pergunta, então. Tá Como bom. você vê as tendências emergentes na área de sistema de gestão e qualidade? Tá.
Realmente tem bastante coisa, viu? Tem. Eu tô apanhando um pouquinho. Eu tô apanhando um pouquinho. Eu achei que eu tô achando que eu tô ficando velha já. Algumas das tendências mais notáveis, né, são automação, né? Isso já vem de um bom tempo, né? A digitalização e automação, a integração dos sistemas de gestão, apesar de ser um pouco mais antigo, eu vou dizer que as empresas estão procurando isso agora. ênfase em continuidade de negócio, isso é extremamente emergente, tá? Foco em sustentabilidade, por isso que eu falei do ESG. Todas as empresas, todos os negócios estão sendo cobrados por isso, né? ênfase na experiência do cliente. Então, eu vou usar um exemplo desse ênfase da experiência do cliente que eu achei muito interessante, né? Como que chama a empresinha lá que tem o jacaré? A empresa famosa de camisa masculina? Ah, esqueci o nome, eu sei qual é. Lacoste. Lacoste, né? Lacoste, certo? É. Você tem alguma camisa deles? Eu não, não tenho não. E por que você não tem? Ah, porque é cara. E quando você fala Lacoste, o que te vem na cabeça? Vem riqueza, né? Vem uma muito longe de você, não é? Isso é Sim, verdade. muito longe, né? Você sabe o que eles fizeram? Não sei se você sabe. Agora eles estão criando um marketing e estão chamando a Lacoste de Lala. Ah, Lala. pra Eles estão todo meio mundo que querer chegar lá. popularizando. É, isso mesmo. Eles estão popularizando a marca, por quê? Porque eles estavam perdendo muito mercado. O produto é muito caro. As pessoas não querem mais gastar tanto dinheiro só com uma camiseta polo. Então, eles colocaram Lala. E aí estão colocando isso na rede social discretamente, mas já está todo mundo falando sobre isso. Que é o quê? É trazer o cliente mais próximo deles. Né? Desmistificar isso, sabe? Que eles são tão caros, que é só para rico. Né? Então, e o Mac? Lembra do Mac? McDonald's. Agora, como que é Mac? M-E-Q-I-A. Mac. Então, é realmente essa ênfase, sabe, no cliente, é trazer o cliente perto da gente. Adoção de metodologias ágeis, que nada mais é do que vamos dizer assim, uma agilidade nas metodologias de qualidade que a gente já tem hoje, que foram feitas com base na área de TI, né, no mapeamento de processo da área de TI, e que realmente funcionam muito bem. Nessas empresas que são startup, essas metodologias ágeis funcionam, que é uma beleza, principalmente para os mais jovens, né? Eles adoram tudo isso, tá? Um outro ponto que é emergente é a mentalidade de risco, tá? Isso não existia, né, até um certo tempo, agora é bem forte. E as estratégias de inovação aberta, né? Então, as startups, a quantidade de startup que está nascendo e que a gente não consegue nem falar, nossa, a gente pisca. Tem o Uber, tem a Netflix, tem a Spotify, são tudo esse monte de banco, né, digital, tá? Então, isso assim são tendências muito fortes aí na área de sistema de gestão da qualidade. Existe alguma inovação tecnológica que você acredita que terá impacto significativo no futuro? Olha, eu acho que são três, tá? Assim, que eu sei citar, assim. Inteligência artificial já está aí, né? Já está aí. Comecem a estudar, porque isso vai realmente pegar muito forte. Descoberta de novos materiais, principalmente voltado para a parte ambiental, né? Da gente ter realmente redução, e aí já amarrado a isso, para ter a redução do impacto ambiental. Mas para mim a inteligência artificial ela vai chegar nos processos, daí é questão de tempo agora, para mim, né? Que eles vão aí chegando no processo. Eu acho que vai ficar aqueles que sabem pensar, aqueles que sabem resolver problema, porque a inteligência artificial sozinha ela não resolve problema. Não, ela não É, funciona, né? Sim. ela não funciona, ela é um ser humano, né, ali, que tá ali. Uhum. Ela vai precisar de gente, por exemplo, como você, pessoas Uhum. que já estão habilitadas para resolver problema. É isso que as pessoas não entendem. O que ela vai fazer é padronizar. Ela vai Sim. pegar uma não conformidade assim que você lançar no sistema. Ela vai falar para tu, tá não conforme.
Uhum. Aí você tem que correr Porque atrás. alguém vai ter que imputar, alguém vai ter que produzir, né? Alguém vai ter que. Alguém vai ter que ir Né? lá meter a mão na massa e arrumar aquilo. Sim. Ela Uhum. sozinha ela não vai chegar, tá não conforme. Siga esses passos. Aí tu segue, mas não, mesmo assim ficou não conforme. Às vezes você precisa da inteligência humana, né, para resolver esse problema. Coisa que elas não têm ainda, né? Espero que não tenha nunca, né? Então, assim, hoje, para profissionais que nem para mim, né? Eu tenho 47 anos, estou quase cinquentona já. Eu não deixo de estudar, eu não deixo de entender as inovações que estão vindo, né? Por quê? Eu acho que até eu ia falar sobre isso ali atrás, eu acabei não falando. Pode falar, qual Mas conselho, né, você daria profissional de qualidade? Né? Pode entrar também nessa é pergunta que já emenda tudo já. porque o que acontece, né? Assim, o conselho que eu digo, quem sou eu para dar conselho, mas as inovações tecnológicas elas estão vindo muito forte, né? Disso aqui, ó, dessa história aqui que surgiu o celular, né? Tanta coisa mudou, né? É, Como eu disse, o que a eu não gente está tinha. fazendo precisa de tecnologia, senão Olha isso, a olha o que a gente gente não, está fazendo. A gente não tinha isso, né? Não é? não A gente tinha mesmo. não tinha. Essa troca de ideia. Você queria estudar, você tinha que ir na biblioteca, Isso é né? verdade. Você tinha que ler, você tinha que ir na biblioteca. Hoje, você dá uma gulgada, aparece ali para você. Você coloca numa inteligência artificial, ele te ajuda. Você, como eu disse, né? LinkedIn, no Instagram, tudo quanto é lugar, você tem a informação. YouTube, você consegue fazer né, resolver algum problema. Então, as pessoas, eu digo assim, os novos, eles estão totalmente antenados, o TikTok veio aí para, né, mudar ou realmente atrapalhar a cabeça de todo mundo, mas eu digo assim, os 40 mais, né, que sou eu. Isso também me inclui, tá? Tenho 40 a mais. Então, eu vou te incluir também, nós somos nós. Nós não podemos simplesmente parar e ficar vendo os jovens. Não, a gente tem que estar com eles. Né? A gente tem que estudar, tem que. Olha, eu fiz tudo sozinha. Eu fui aprender Canvas, eu fui aprender a mexer no TikTok, fui aprender a fazer vídeos. Sou eu que faço, sou eu que crio os meus conteúdos. Eu não pago ninguém para fazer isso. Né? E eu aprendi tudo, até fazer um site, que o site que eu acabei de colocar fui eu que montei. Então eu digo que não é um conselho, mas é uma dica para todos que não adianta a gente pagar alguém para fazer isso, né? Porque senão daqui a pouco a gente está totalmente desatualizado com o mercado, né? Quando você me convidou, né? Ai, Patrícia, gostaria, né, que você participasse do podcast. Eu falei, opa, é lógico que eu quero. É novo para mim, é interessante. Eu quero saber como que funciona, né? Fazer um webinar, fazer um podcast, fazer uma live, né? É muito legal. E quem sabe você pode também fazer o seu, né? Sim. É só questão de tempo agora para você. Agora você vai me ajudar a fazer o meu agora. Vamos lá, pô. Se coloca à disposição e vai ganhar um ouvinte assíduo. Patrícia, quais foram os seus principais aprendizados ao longo de sua carreira na consultoria em sistema de gestão? Eu acho que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, tá? O maior aprendizado é de que a gente não pode parar de estudar nunca. Nunca. Nunca mesmo. Eu sempre falo disso. Cada empresa, cada negócio possui uma tecnologia e elas mudam de um dia para o outro, né? Então é importante você sempre estar atento às mudanças que estão acontecendo, principalmente as inovações tecnológicas que eu citei, né? Como eu disse, né? Eu aprendi a utilizar o Canvas, realizar vídeo, montar site, tudo isso para entregar um conteúdo adequado dentro da expectativa do meu cliente, né? Então, até hoje eu me especializo, faço curso, palestra, eu leio, tudo que eu vejo que falam para ler, eu leio, eu vou atrás. Hoje tem palestras gratuitas, hoje tem, como eu disse, webinar, tem lives. Gente, só não aprende hoje. Só não aprende quem não quer. Né? Então, assim, para mim, o grande aprendizado que eu estou tendo assim, na carreira por exemplo, aprender com você hoje, fazer um podcast. Hoje eu estou fazendo uma mentoria, né, que vou fazer agora em fevereiro, uma moça que trabalha com a área de qualidade em Angola. Então, assim, Nossa.
é uma outra cultura. É super desafiador para mim, né? Eu entender como que funciona a cultura deles, para eu realmente trazer ajuda para ela, mas que não atrapalhe, que ajude, né? Então, é tudo isso, tá? É aprender, é todo dia aprender, todo dia. Como você enxerga o futuro da gestão de qualidade e sistemas integrados? Ai, ai, vamos lá. É assim, é o que eu vejo, tá? Que a mentalidade de risco será a base de tudo. A gente vai crescer muito ainda com o ESG e com o foco na sustentabilidade. Então, a mentalidade de risco das organizações precisa mudar urgentemente e a gente precisa ter muito foco na sustentabilidade. Ô, Patrícia, tira uma dúvida. Do que é a mentalidade de risco? Mentalidade de risco é aquilo que, por exemplo, tudo que você, vamos falar de uma parte simples assim, mentalidade de riscos. A gente é muito acostumado com a parte de segurança, concorda? Vamos pensar assim. Você lembra que há 20 anos atrás não usava cinto de segurança? Isso é verdade. Lembra? Lembro. E o que aconteceu? Que todo mundo usa cinto de segurança. Acho que é multa também. A pessoa morre quando Então, na bate. verdade, foi criada uma mentalidade de risco. No começo, quando você fala de um risco, realmente é isso que você me falou. Ah, as pessoas têm medo de levar multa. Ah, porque pode acontecer um acidente. Com o decorrer disso, essa mentalidade de risco, ela vai ampliando. Então, o que você fala? Fala assim, nossa, capacete. Eu tinha. Não, ninguém andava de moto, ninguém andava de capacete. Raramente colocava um capacete, né? E aí você perde um amigo seu que caiu de moto, aí você perde, né? Enfim, acontece um acidente. E você percebe que se usar capacete, pode acontecer o acidente, porém o risco vai ser menor. Então, isso é uma mentalidade de risco. Só que a gente pensou, o ser humano, a gente sempre olhou muito isso para a parte de segurança humana. E a gente deixou de olhar isso para dentro dos nossos negócios, né? Então, por exemplo, uma mentalidade de risco. A parte de alimentos. Você sabe que é extremamente crítico hoje. Não era assim antes. A gente tem ISO 22000, as embalagens têm que ter todo um controle operacional com pontos críticos de controle para evitar com que aconteça um risco. Então, trabalhar para evitar que, se acontecer alguma coisa, vai ser um risco menor. Deu para entender? Não, deu sim. A última pergunta, né? Tá acabando. Quais são suas aparições e objetivos para o desenvolvimento contínuo dessa área? Tá. O que eu vejo, tá? É sempre o que eu vejo, tá, gente? Porque cada um tem um pensamento, né, uma ideia, mas eu entendo que para impulsionar o desenvolvimento contínuo na área, o profissional da qualidade, ele tem que sempre buscar, tá? Obtenção de certificados relevantes, ele tem que aprofundar-se em conhecimento de normas e legislações, tem que desenvolver habilidade em gerenciamento de projetos, isso é muito sério hoje, tá? A maioria das organizações está sofrendo com isso porque falta conhecimento. Aprimorar o uso de ferramentas estatística e analítica, tá? Por exemplo, um Green Belt, ele já te dá alguma noção do que é um CEP, do que é um controle de medição. Inovação e adoção de novas tecnologias. Muito importante, desenvolvimento em competências de liderança. A liderança, né, a gente sempre escuta falar que a gente nasce líder. Sim, eu acho que alguns nascem líderes, sim, eles já têm mais visão, né, para ser líder, porém você consegue desenvolver as suas competências, tá? Então é extremamente importante isso. Contribuição para a sustentabilidade, porque isso vai estar muito perto da gente, isso vai crescer muito. E engajamento em projetos de melhoria contínua. Bom. Patrícia, alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria de responder? Querer divulgar Nossa, seu canal, alguma coisa que você gostaria de falar? Tá aberto ai, agora. eu falei tanto, né? Agora tá aberto. Você falou o que você quiser, sem pergunta Então, nenhuma. tá bom, sem pergunta, agora estou livre. Tá bom. Pode falar. Gente, quem me segue,
Quem não me segue, eu tenho o Instagram, né? Que vai estar aqui, vai estar passando aqui embaixo. Eu tenho o Instagram. O Instagram ele é um pouquinho mais leve, tá? Então ele tem uns vídeos mais engraçadinhos lá, alguns memes. Mas são conteúdos relevantes também. Eu tenho o meu LinkedIn, que eu posto quase diariamente. Tá ficando cada vez mais difícil, então por isso que eu não posto todos os dias. Mas eu posto quase diariamente conteúdos bem relevantes para a parte de SGI. E agora eu tenho o meu site, que eu construí, então eu estou colocando ali algumas coisas diferenciadas. Está um pouquinho difícil, porque são tantas tecnologias que a gente tem que cuidar, né? Então eu faço isso, aí eu falo assim, que eu não trabalho, não, né? Trabalho também, né? Então, me sigam. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem me contatar para fazer uma mentoria, para montar um treinamento específico para vocês, para conhecer a empresa de vocês, fazer uma auditoria diagnóstica, para a gente conversar, para eu dar uma direção do que pode ser feito, fiquem à vontade, tá? Eu sou extremamente aberta, acho que o Rodrigo me conheceu um pouquinho, sou extremamente disponível, sou bem-humorada mesmo, isso aqui não é fachada, não, eu sou assim. E agradeço você, Rodrigo, por ter me chamado para essa experiência que eu achei bem legal, bem interessante. Patrícia, eu que agradeço a presença aqui, né? Acho que foi bem legal, porque a gente acha que uma consultora, né, como ela vai agir, como é que ela faz, é um mundo à parte da gente que está no chão de fábrica, né? Então foi bem legal tudo que você falou, né? Realmente me deu uma impressão assim, falei, nossa, ela faz tudo isso mesmo? Porque eu pensei que era coisa bem pequena para você chegar lá e fazer. Mas quando falou SGI, falei, nossa, é trabalho, mas é que nem você falou, o legal de você é que você aprendeu com a prática, né? A prática te levou à excelência, né? Eu acho que falta muito isso para o Brasil, né? Às vezes se estuda e não pratica, mas às vezes é culpa da empresa que não dá oportunidade e tal, mas você sempre tem que estar Mas você tem que buscando. buscar. Eu vou dizer, a oportunidade você tem que buscar. Isso eu acho que eu não falei e eu quero falar. Pode falar. Para os jovens, para quem está começando. A oportunidade existe sim. Existe. Você só tem que buscar. Você tem que ir lá, você tem que se jogar, você tem que colocar a cara a jogo. Mas não vai dar certo. Quem falou? Vai, tenta primeiro. Né? Tenta primeiro. Você imagina eu, quase 30 anos trabalhando na área de qualidade, agora que eu estou me jogando aí no LinkedIn. Patrícia, não precisaria disso. Por que não? Estou amando fazer isso. Estou amando crescer com isso. Né? Então, a oportunidade é você que cria. Vão atrás que funciona. Patrícia, mais uma vez, obrigado. É isso aí, pessoal. Essa entrevista com a Patrícia no podcast Gestão Voz Ativa. Logo mais vai ter mais entrevista aí, eu vou divulgando no meu canal. Patrícia, muito obrigado, tá? Obrigado, Rodrigo. Um abraço.